Muito bem, vamos então à atividade 5, Caderno do Aluno, volume 3, primeira série do ensino médio. Então ele pede para a gente calcular estas multiplicações, né? Essas multiplicações de potência. Então vamos aqui ao item A, aonde eu tenho aí 2 ao cubo, vezes 4 ao quadrado, vezes 8 elevado a menos 2. Bom, em uma expressão numérica, a primeira coisa que a gente resolveria seria as potências. Mas vamos fazer essa atividade reduzindo primeiro essas potências a uma base comum, que o objetivo nessa atividade é trabalhar e desenvolver essa habilidade, tá? Então, olha só. Primeira dica, uma coisa. Todo número, ou ele é primo, ou ele pode ser escrito na forma de multiplicação de números primos. Então, o que nós vamos fazer neste exercício? Nós vamos fazer o seguinte. Olha só, nós temos aqui a primeira base, aqui nós temos base 2. Aqui nós temos uma base 4. E aqui nós temos a base 8. Então vamos transformar as bases que não forem números primos em base de número primo, tá? Então, como aqui é base 2, então já vai ficar 2 elevado ao cubo mesmo, porque a base aqui é um número primo. Nessa segunda aqui, que eu tenho 4 elevado ao quadrado, eu vou fazer o seguinte. No lugar do 4, eu vou substituir por 2 ao quadrado. Então, eu vou ficar assim, ó. Com 2 ao quadrado. Só que esse 4, ele está elevado ao quadrado. Então, eu vou elevar ele ao quadrado. Então, fica 2 ao quadrado elevado ao quadrado. Vezes, no lugar do 8, fatorando o 8, nós vamos encontrar 2 ao cubo, né? Ó, 8, ó, simplificando 8, ó, fatorando 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então, no lugar do 8, eu posso colocar 2 elevado ao cubo. Então, eu vou ficar com 2 elevado ao cubo elevado a menos 2. Bom, vamos agora aplicar as outras propriedades da potenciação, né? Então, a primeira aqui nós vamos deixar 2 elevado ao cubo. Nessa daqui, 2 ao quadrado elevado ao quadrado, nós temos o que nós chamamos de potência de potência, né? Então, vai aquela propriedade assim, ó. Se eu tenho A elevado a M elevado a N, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Então, vai ficar M vezes N. Então, no caso aqui, vai ficar 2 elevado a 2 vezes 2, 4. Vezes, a mesma coisa se aplica nesta daqui, né? Então, vai ficar 2 elevado a 3 vezes menos 2, menos 6. Pronto. Feito isso, nós temos todas as bases em base 2. Então, quando nós temos uma multiplicação de mesma base, a gente faz o quê? A gente conserva a base e soma os expoentes. Então, vai ser 3 mais 4 mais menos 6. Então, resolvendo isso aqui, nós vamos ficar com 2 elevado a 3 mais 4, 7. 7 menos 6, 1. 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é igual a 2. Então, aqui no item A, nosso resultado é 2. Bom, continuando, vamos ao item B. Bom, no item B nós temos 3 elevado ao quadrado vezes 27 elevado a menos 1 vezes 9 elevado a 1. Então, vamos lá. Vamos transformar tudo em base igual, né? Então, o 3, ele é primo, a base 3 é primo, então não tem como eu mudar. Então, vai ficar 3 elevado ao quadrado. Vezes o 27, eu posso transformar ele em base 3. Então, ó, 27, eu fatoro 27.
27 por 3 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Então, 27 eu posso escrever como sendo 3 elevado ao cubo. Então, no lugar do 27, eu vou colocar 3 elevado ao cubo. Só que ele está elevado a quanto? A menos 1. Vezes o 9, eu posso escrever como sendo 3 ao quadrado. Então, vai ficar 3 ao quadrado elevado a 1. Agora, aplicamos as propriedades da potenciação. Então, vamos ficar aqui 3 ao quadrado vezes, aqui, potência de potência. Conserva a base, que é 3, e multiplica os expoentes, né? Então, multiplicando os expoentes aí, 3 vezes menos 1 dá menos 3. Vezes 3 ao quadrado elevado a 1, então, mesma propriedade, dá 3 elevado a 2 vezes 1, 2. Pronto, agora eu tenho multiplicação de mesma base. Conservo a base e somo os expoentes. Então, vai ficar 2 mais menos 3 mais 2. Resolvendo isso aqui, nós vamos ficar aqui, tirar que isso daqui vai ser igual a 3 elevado a 2 mais menos 3 dá menos 1. Menos 1 mais 2 dá 1 positivo. Então, isso aqui é igual a 3. Vamos lá, item C. Então, no item C, nós temos aí 5 elevado ao cubo, vezes 25 elevado a menos 1, vezes 625 elevado a 0. Então, aqui, o 5 é primo, então nós vamos conservar essa base e deixá-la como 5. Então, vai ficar 5 elevado ao cubo, vezes o 25, fatorando o 25 é 5 ao quadrado, né? Então, vai ficar 5 ao quadrado elevado a menos 1, vezes, aqui, os 625, eu poderia fatorar, tudo mais, tal, escrever ele como base 5, só que o expoente dele é 0. Então, nós já podemos utilizar aquela propriedade que diz todo número elevado a expoente 0 é sempre igual a 1, né? Então, aqui, ó, eu já posso colocar 1, então fica vezes 1. E 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, isso aqui eu já posso escrever como sendo o quê? 5 elevado ao cubo, vezes, aqui, aplicando a propriedade da potência de potência, vai ficar 5 elevado a menos 2. E o 1 não tem necessidade de colocar, né? Então, aqui eu tenho multiplicação de mesma base, conservo a base e somo os expoentes. 3 mais menos 2. Daqui nós vamos tirar 5 elevado a 1, que é igual a 5. Então, aqui no item D, tá? Nós temos aí base 4, né? 4 elevado ao cubo, vezes 27 ao quadrado, vezes 32 elevado a menos 1, vezes 2 elevado a 1, vezes 9 elevado ao cubo. Então, vamos lá, vamos transformar o 4 em base 2. Então, transformando o 4 em base 2, no lugar do 4, eu posso escrever como sendo 2 ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó, 2 ao quadrado elevado a 3, ou seja, elevado ao cubo, vezes, no lugar do 27, eu posso escrever o 27 como sendo 3 elevado ao cubo. Então, vai ficar 3 elevado ao cubo elevado a 2, ou elevado ao quadrado, vezes 32 elevado a menos 1. O 32, fazendo a decomposição do 32, ó, 32 por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então, 32 é o mesmo que 2 elevado à quinta potência. Então, nós vamos ficar com 2 elevado à quinta potência elevado a menos 1, vezes
2 elevado a 1 vezes o 9, eu posso escrever como sendo 3 ao quadrado, então vai ficar 3 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Então não se esqueça de fazer uso do parênteses para não se confundir. Agora aplicando as propriedades das potências de potência. Então aqui 2 elevado ao quadrado elevado ao cubo, nós vamos ficar com 2 elevado à sexta, porque nós vamos fazer 2 vezes 3. Vezes 3, 3 vezes 2, 6, então 3 elevado à sexta. Vezes 2 elevado a 5 vezes menos 1, dá menos 5. Vezes 2 elevado a 1, vezes 3 elevado à sexta potência. Também multiplico os expoentes, né? Bom, agora aqui o que nós podemos fazer é o seguinte, é juntar os que têm bases iguais. Então, quem que eu tenho base igual? Eu tenho 2 elevado à sexta, com 2 elevado a menos 5, e 2 elevado a 1, vezes 3 elevado à sexta potência, vezes o 3 elevado à sexta potência. Aqui eu posso juntar aqueles que possuem bases iguais. Então, eu posso juntar tudo isso aqui numa única base, no caso 2, e isso aqui numa única base também, no caso base 3. Então, isso aqui ficaria 2 elevado. 6 menos 5 dá 1. 1 mais 1, 2. Então, vai ficar com 2 ao quadrado, vezes, aqui juntando 3 à sexta com 3 elevado à sexta, eu fico com 3 elevado a 12. Então, 3 elevado à 12ª potência. Então, aqui, gente, eu poderia estar resolvendo 2 ao quadrado, 4, e 3 elevado a 12 vai dar um número muito alto, tá? Então, não vejo vantagem em estar resolvendo isso aqui, tá? Então, parem por aqui, não tem a necessidade de dar continuidade, tá? Só que se fosse um exercício teste, que ele pedisse ou desse uma outra informação, aí tudo bem, que ia se dar o trabalho de resolver essa potência. Bom, o que você não pode fazer é juntar essa base 2 com essa base 3. Você não pode fazer isso, as bases são diferentes, tá? Então, parem por aqui, deixe o exercício por aqui. Bom, para resolver o item E, então note aí que nós temos base 10, base 25, base 20, base 2 e base 5. Então, como eu disse no início, vamos transformar tudo em base com números primos, tá? Então, aqui, o 10 eu posso escrever como sendo 2 vezes o 5. E esse 10 está elevado ao cubo. Vezes esse 25, eu posso fatorar ele, 25 é 5 ao quadrado. E ele está elevado a menos 2. Vezes o 20, o que dá para a gente fazer com o 20? Olha, vamos fatorar o 20, ó. O 20 por 2 dá 10, por 2 dá 5 e por 5 dá 1. Então, o 20 eu posso escrever como sendo 2 ao quadrado vezes 5. Então, no lugar do 20, eu vou colocar 2 ao quadrado vezes 5. E não se esqueça que isso aqui está elevado a menos 2. Vezes 2 ao quadrado vezes 5 elevado ao cubo. Bom, aqui nós temos um produto, 2 vezes 5, e está elevado a esse expoente 3. Tem uma propriedade da potenciação que ela diz o seguinte, se a gente tem assim, ó, A vezes B elevado a N, isso aqui é o mesmo que A elevado a N vezes B elevado a N. Ou seja, eu vou elevar o 2 ao cubo
e o 5 ao cubo. Então, eu vou ficar assim, ó, 2 elevado ao cubo, vezes 5 elevado ao cubo, vezes... Aqui nós temos a potência de potência. Conserva a base, que é 5, e multiplica os expoentes. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Vezes. Aqui, ó, nós temos novamente essa propriedade aqui para ser aplicada, né? Então, esse menos 2 vai estar elevando esse 2 ao quadrado e o 5 elevado a 1. Então, aplicando aqui a propriedade, nós vamos ficar com 2 elevado, 2 vezes menos 2 dá menos 4, vezes 5 elevado a 1 vezes menos 2, menos 2, vezes 2 ao quadrado, vezes 5 elevado ao cubo. Agora, nós vamos juntar as bases 2 e as bases 5. Então, base 2, eu tenho aqui, ó, 2 ao cubo, e eu tenho 2 elevado a menos 4, e eu tenho 2 elevado ao quadrado. E base 5, eu tenho 5 elevado ao cubo, eu tenho 5 elevado a menos 4, eu tenho 5 elevado a menos 2, e eu tenho 5 elevado ao cubo. Agora vamos juntar, então, os expoentes de base 2. Então, eu vou ficar com 2 elevado a 3 menos 4 dá menos 1. Menos 1 mais 2, então dá 1. Então, tudo isso aqui dá 2 elevado a 1. Vezes a base 5, e eu tenho 3 menos 4 dá menos 1. Menos 1 mais menos 2 dá menos 3. Menos 3 mais 3 dá 0. Então, daqui, olha só, eu tenho que 5 elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a expoente 0 é igual a 1. Então, eu vou ficar com 2 elevado a 1 é 2. 2 vezes 1 igual a 2.